1h34. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV, aqui no estado do Acre. O Lalá tá ligeiro, já apertou o biloto lá, apresentou para nós as formas como nós podemos acompanhar o programa Gazeta Entrevista. E também tem o número do WhatsApp, que eu peço a sua, além da sua atenção, né, eu peço a sua participação. E hoje o programa vai ser exclusivamente para nós tratarmos de saúde. Nos 2 primeiros blocos, nós vamos tratar de saúde indígena. E no terceiro bloco, com outro entrevistado, nós vamos continuar falando sobre saúde, mas num aspecto mais específico também, mais sobre saúde renal. Correto? Problemas nos rins, parceiro. Só quem teve dor nos rins vai valorizar mais ainda, né, o debate, porque vou lhe dizer, parceiro, é ruim. É impressionante, como dói. Mas antes de eu fazer essa entrevista aqui com o meu caro Ninauá, o Nicoim, eu quero fazer só um comentário sobre uma situação que eu entendo que seja importante e urgente. Pode apertar o biloto, Lalá? Então vamos lá. Eu nem ouvi e nem quis ouvir o que o meu amigo Astério Moreira falou a respeito desse problema na BR-364. Né? A nossa equipe foi lá, o Jair Alves e o Adailson Oliveira foram lá, registraram. A equipe saiu de lá, final da tarde de ontem. Até quando a equipe estava lá, final da tarde de ontem, nada de importante, nada de vulto aconteceu por parte do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Bom, e esse comentário aqui guarda relação direta com o trabalho do DENIT. Mas impressiona a forma como o DENIT trata o acreano como cidadão de 5ª categoria. E eu não estou falando a respeito da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, não. Não, isso aí é uma situação específica. Isso aí é uma decisão de ordem política que, para valorizar o povo que vive ao longo dessa estrada, é preciso ter um presidente que entenda o que acontece por aqui. Quando não se tem, acontece isso que aconteceu nos últimos 4 anos. Não estou falando disso. Estou falando do caso concreto desse problema. Esse gargalo que aconteceu ali no quilômetro 1033 da BR-364. O DENIT é uma situação extraordinária. Ora, para situações extraordinárias, parceiro, a conduta do órgão público também deveria ser extraordinária. Porque numa situação como essa, a imprensa do Acre, por exemplo, ficar sujeita a pegar informação do DENIT em Brasília, qual é o sentido disso? Se é um elemento importante nessa hora, é a informação. Não fosse a Polícia Rodoviária Federal com os informativos, como é que estaríamos nós em relação às informações sobre aquela situação ali? Então, o DENIT não observa com respeito a população do Acre. Eu gostaria de ver se o gargalo fosse de Porto Velho para frente. Eu queria ver se o DENIT iria se comportar da mesma forma. Porque o que acontece de Porto Velho para cá, parece que pouco importa, né? Então, é impressionante essa forma. Eu entendo, e eu vou concluir, eu entendo que a imprensa também, às vezes ela chega muito apressada nas repartições públicas, nos órgãos públicos, e quer ser atendida a qualquer hora, a todo instante. Também não é assim. Os órgãos públicos, o gestor público, ele tem o tempo para planejar, o tempo para poder decidir. As coisas não são feitas num passe de mágica como muitas vezes nós gostaríamos, né? Entendo isso. Agora, uma situação extraordinária dessa, o DENIT ficar trabalhando de forma protocolar, sobretudo com a questão da informação, não me parece ser razoável, para dizer o mínimo, né? Além de ser injusto. É nos tratar como se fôssemos
cidadãos de quinta categoria, sem dúvida nenhuma. Não há outra leitura possível. Outra leitura. Ainda bem que nós temos a Polícia Rodoviária Federal, com uma estrutura de comunicação, que nos atende naquilo que é básico, que é o elementar e que é de função da Polícia Rodoviária Federal, né? Não fosse isso, ora, como nós estaríamos... Aliás, só um pouquinho mais. É impressionante como, diante de uma situação como essa, a nossa equipe que foi lá, na Extrema, constatou o quê? Que ainda tem empresa malandra, sabendo que a estrada está bloqueada, continua vendendo passagem. Rapaz, é cada uma, né? Ninauá, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista mais uma vez. É com muita satisfação que eu lhe recebo agora, porque agora você está na condição do diretor, qual que é o cargo? Coordenador do DICEI. É a primeira vez que um representante de indígena assume essa condição, não? Na verdade, já houve um caso, né, aqui no Vale do Javari, de um indígena estar na coordenação do DICEI. Não, mas aqui no Acre. No Acre é a primeira vez que acontece, né? E na verdade, só o que eu tenho de conhecimento, só esse caso no Vale do Javari, e no restante do Brasil, em mais 33 DICEI, é pela primeira vez que os povos indígenas vão estar assumindo. O governo federal tem dificuldades de entender que o lugar de fala sobretudo de vocês, não é? É impressionante que nós temos essa dificuldade, né? Acho que queremos impor mesmo a nossa percepção das coisas. Bom, eu queria primeiro te parabenizar, né? E saber de você o que você entende que seja urgente para se tratar nesse momento. Certamente você ainda vai estabelecer planejamentos, conversar com o seu superior em Brasília. Como é que você está vendo esses primeiros momentos aqui, Ninauá? Bom, então, também quero agradecer mais uma vez pelo convite, né, e sempre vou estar à disposição. E hoje, de uma forma, como você falou, né, de uma forma hoje diferente na função, não na causa, mas na função ocupada, né, que estou há 3 dias, na verdade, há 2 dias, na verdade, que assinei a ata de posse, né, como assumindo o DICEI do Alto Rio Purus, e todos nós sabemos que ainda estamos na transição de governo, que ainda não se finalizou por total, né, e também está acontecendo no âmbito do Ministério da Saúde e, por sua vez, na Secretaria Nacional de Saúde Indígena. Nós temos 34 DICEI no país, né? A perspectiva e a ideia, né, não só a ideia, mas o compromisso é de que esses 34 DICEI sejam ocupados por indígena, né, que tem estado à frente das lutas em defesa dos direitos, e principalmente na pauta da saúde, né? Aqui no DICEI do Alto Rio Purus, não deixa de ser mais um capítulo de conquista da luta do movimento indígena, né, em ter aí um indígena, considerado indígena, hoje assumindo o DICEI do Alto Rio Purus, na qual eu fui nomeado, importantíssimo, eu fui indicado pelas lideranças de base, pelas lideranças indígenas, né, de base, e nomeado pela ministra da Saúde, Nízia, né? Que é uma das maiores cientistas do país, né? Uma das maiores cientistas do país. E também é uma honra muito grande poder ter sentado à cabeceira da mesa na Secretaria Nacional de Saúde Indígena, também um indígena, né, que por sua vez estava vereador, deixou para assumir essa função, mas que também tem a formação na área de direitos e também é um militante do movimento indígena a nível nacional e também na sua região, que é no estado do Ceará, né? Isso nos dá uma certa confiança de que, conversando de parente para parente, a gente pode encontrar soluções viáveis para o problema que acontece, né? E nós temos, sim, desafios muito importantes. Primeiro,
por conta dessa transição, houve uma morosidade na questão da nomeação, né? Também é importante dizer que o DICEI não ficou sem coordenação, né? Porque tem seguida o substituto, depois teve interino, né? Que assumiu, mas o DICEI aqui do Alto Purus ficaram 13 dias, do dia 1º até o dia 13 de março, sem a coordenação. Depois saiu uma nova portaria para uma coordenação substituta por um período, até que saísse a nossa nomeação. Aí estou há 3 dias, fui na sexta-feira, na segunda e hoje, né, no DICEI. Então estou me inteirando do processo, porque eu preciso conhecer os processos que estão caminhando, mas de fato, muito importante também esclarecer nesse momento de que estou pegando um DICEI com esse problema dos contratos, né? Que problemas que eu não estou sabendo? Que são contratos que estão vencidos, né? Que estão em aditivo, na verdade, mas eu não considero como contratos em ativo. Se está renovando ali é por conta de que não trabalhou. Já encerraram, mas estão aditivando. Nós estamos hoje, no dia 21 de março, uma das principais ferramentas de trabalho do DICEI, que é a logística. A partir de hoje, os carros pararam em todos os DICEI aqui em todos os polos base aqui do Alto Rio Purus, inclusive na Casai. Mas nós estamos conversando a estratégia para poder ver uma maneira de poder dar esse atendimento para os pacientes indígenas. É importante dizer também, relatar que houve uma perca já de agendamento de consultas, né, de exames, por conta dessa paralisação. Imagino. Mas é importante também aqui focar também, tá, de que no dia de segunda-feira, foi na segunda-feira, a ministra liberou um processo que já estava em andamento do contrato de veículos, né, mais de R$1 milhão, e o pregão já está marcado para o dia 27 deste mês. Então significa que isso nós já vamos sanar esse primeiro desafio, né, que é a questão aí de colocar os veículos pelo menos para funcionar. O transporte, né, das pessoas. Também estava com uma pendência do repasse do recurso da terceirizada, que passa recursos humanos para algumas terceirizadas, né? E também a própria ministra fez, com a Secretaria de Saúde, fizeram a liberação da segunda parcela, na verdade não sei se segunda, mas de uma parcela que estava faltando para a terceirizada. Ninão, é engraçado você adotando rapidamente o linguajar do gestor, né? Porque o pregão tal já está... faz parte, né? E resolver esses gargalos, esses problemas agora estão com você. Agora eu queria aproveitar esse momento, porque tem muitos de nós não entendemos como funciona essa ideia do Distrito de Saúde Especial Indígena, os DICEIs. Eu queria que se você pudesse dizer qual é a área que você abarca, qual é a área que está abarcada pela tua responsabilidade. Você poderia nos dizer? Só dizer, olha, pega uma ponta do Amazonas, pega até tal área do Acre, você poderia nos dizer? Só para que a gente perceba o tamanho do problema. Aqui no estado do Acre, nós temos 2 DICEI, que tem o do Juruá, né, que tem a abrangência do Juruá, pega de Feijó até Marechal Thaumaturgo, Jordão, aquela região. O DICEI do Alto Rio Purus, que é o DICEI de Amazonas adentro também, não é? Também, atende também a parte ali de Guajará, né, um pouco ali do pessoal de Lábrea. No DICEI do Alto Rio Purus, que é a nossa atribuição, né, agora, como você falou, enquanto gestor, a atribuição ela está expandida para 3 estados, para 2 estados além do estado do Acre. Que aí o DICEI do Alto Rio Purus, ele trabalha com 7 polos, 7 municípios, são 7 povos, né, na região. Esses polos são unidade descentralizada, unidade de referência das equipes multidisciplinar dentro dos municípios que têm populações indígenas. E começa de Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Sena Madureira, Assis Brasil. Esses são os municípios do estado do Acre. E tem a sede da Casa de Passagem para esses pacientes indígenas que fica em Rio Branco, que é a Casai, né? E também a sede do DICEI. Também fazemos o atendimento por conta da logística e também foi uma construção já desde o início do movimento indígena do Acre,
que se chamou Acre, Sul do Amazonas e Noroeste do estado de Rondônia. Então, por conta da logística, se atende 2 municípios do estado, no sul do estado do Amazonas, que é Pauinim e Boca do Acre, e Extrema, na região noroeste de Rondônia, né? Hoje o DICEI está atendendo um pouco mais, aproximadamente 13 mil, a população indígena que é atendida por esse distrito, né? E tem dentro do quadro do DICEI, envolvendo da equipe, desde o agente de saúde, do agente de saneamento que está dentro das aldeias, até o médico, até a gestão, são em torno hoje um pouco mais de 305 servidores no total para atender, né, entre administrativo, equipe técnica. 300 e poucos servidores para atender uma comunidade de 13 mil de 13 mil pessoas, né, em 7 municípios diferentes. Então, e também um outro detalhe, Ninamar, que é importante nós falarmos, é o seguinte: quando se fala em saúde indígena, não é uma responsabilidade direta e exclusiva do governo do estado do Acre. Uhum. Muitos de nós temos dificuldades de observar isso também. Uhum. Falou em saúde indígena, a responsabilidade primeira institucional é governo federal, né? Governo federal. É Ministério da Saúde direto. Ministério da Saúde, exatamente. Não é isso? Agora, é evidente que existe, sim, uma responsabilidade na execução da política de saúde dos governos dos estados, né? Que tem vezes que fica melhor, tem vezes que fica pior. Exatamente. Como é que nós estamos e que avaliação que você faz do que está aí, não há? Então, a atribuição do DICEI, da saúde, da Secretaria Nacional de Saúde Indígena, ela é bem clara, que é a atenção primária. Esse é o papel em que a CESAI, que o DICEI e a equipe multidisciplinar tem que fazer. Trabalhar para que o indígena não adoeça, e se adoecer muito pouco. Acompanha as campanhas de vacina. Uma das ações fundamental para a existência, para as ações do DICEI, é trabalhar a educação em saúde e a educação permanente, né, educação em saúde, para poder fazer o trabalho, a educação preventiva. Esse é o principal objetivo. Só que, uma vez esse serviço não acontecendo, não evitando com que o indígena adoeça, aí, quando o indígena está com enfermidade agravada, então a responsabilidade não passa mais a ser do DICEI, aí passa a ser do governo do estado para o atendimento de média e alta complexidade. Aí o indígena sai da sua comunidade, tem um fluxo, né, que ele é referenciado da aldeia para o polo base referencia para as unidades de saúde do estado, né, para consulta, exames, cirurgia, né, para que depois siga com o tratamento. E quando a unidade do estado dá alta para aquele paciente, que ele tem que retornar ou tem que cumprir com uma medicação, aí se encaminha ele para a CASAI. E a CASAI tem uma estrutura responsável de fazer a logística dele no retorno para o médico, acompanhar novamente o reagendamento do tratamento dele, né? E também o DICEI disponibiliza de uma relação de medicamentos, que é do RENAME, né? Uma relação básica, digamos assim, que faz a distribuição para esses pacientes. Os medicamentos que são medicamentos especializados, que é composto, caros, na verdade, não, como é que eu posso dizer, que são compostos nos laboratórios, que são genéricos, que não estão nas farmácias, né? Manipulados. Os medicamentos manipulados, né? Eles também são de responsabilidade do Estado oferecer. Só que o Estado oferece quando o paciente está internado. Quando o paciente sai do hospital, fica de responsabilidade do DICEI. Só que na relação da RENAME, né, que é na regulação de compra de medicamentos, esses medicamentos manipulados não está dentro dessa relação, né? Então são coisas que a gente precisa ir se adequando para poder resolver. Então, nós temos aqui o governo que está iniciando o seu segundo mandato, né? Terceiro, na verdade, né? Terceiro mandato. 2 do Lula, agora o terceiro, né? Não, falando do governo do estado, né? Perdão.
que é o responsável pelo atendimento de média e alta complexidade. Sim, sim. E que certamente não há dúvida que a gente precisa ter uma aproximação, precisa estar fazendo o diálogo para poder encontrar as melhores estratégias de poder atender essas especificidades e diversidade de doenças que a população indígena hoje tem enfrentado, né? E Inauá, nós vamos fazer o intervalo. Tem muita coisa ainda para a gente discutir com você sobre saúde indígena e como. Vamos para o intervalo, vamos continuar a conversa aqui com Inauá Unicuim, aqui no Gazeta Entrevista de hoje.